Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 50 minutos. Então agora a gente vai pedir para o padre, tem uma mensagem ali que eles trouxeram lá do Paraguai, e o padre, então, continua a conversa. Vai lá, padre. Então, na segunda-feira, nós tínhamos programado ver as cataratas, né? Mas amanheceu chovendo, então mudamos o plano. Fomos até lá na Cidade do Leste, atravessando a fronteira. Foi eu, João Batista, Bruno e eu. E quem nos levou foi... esqueci o nome agora. O motorista, né? Agradeço o motorista, né? Seu Silvino. E nos acompanhou o tempo todo. Isso. E então fomos almoçar na casa do seu Júlio e dona Helena. Eles lá nos mostraram um caderno, está escrito mensagens, não sei se dá para ver, mas é um polígrafo escrito, datiloscrito, em espanhol. E não dá para ver, né? É um caderno, assim, escrito à máquina, bem, dá para ver que é antigo, papel antigo. E nessas mensagens tem uma página ou duas páginas que fala sobre o Papa. Tem vários parágrafos, mas só fotografamos aquele principal que nos interessa. Este primeiro parágrafo que vou ler são palavras de Nossa Senhora, dadas em 1984 a um vidente da Austrália, vidente que se chama Pedrinha, Piedrecita em espanhol é Pedrinha, mas é um codinome, um apelido, como o profeta antes se chamava Aristo, né? E diz assim, esse parágrafo 58, quando o Santo Papa morrerá mártir, a verdadeira Igreja de Jesus deverá ocultar-se. Depois da morte do meu amado filho, João Paulo II, o trono de São Pedro ficará vazio durante um tempo e depois um falso papa, um antipapa será eleito ao trono de São Pedro, e não será outro mais que o profeta do anticristo. Trará ele o caos na Santa Igreja, Santa Mãe Igreja, porém seu tempo será curto e no final será vencido pelo grande guerreiro, o arcanjo São Miguel. Durante este período não faltará, pois em um lugar oculto, um santíssimo vigário que cuidará da igreja doliente, que seria a igreja sofredora. Então, Nossa Senhora diz que durante esse período do antipapa não faltará, num lugar oculto, um santo vigário que cuidará dessa igreja que sofre. Depois, em 1985, esse é de 84, 85 diz Nossa Senhora ao mesmo vidente, sabeis que um vigário grande e santo estará escondido, o Papa Pedro II, enquanto o antipapa reina no trono de Pedro. Este Papa Pedro II será ele o último Papa de toda a história e ele guiará a Igreja em sua era escura, os tempos obscuros em seus momentos finais da história e da humanidade. Rezai também por ele, por este Papa, pois ele necessita de vossas orações. Não é sacerdote e, neste momento, é um pai de família, comum e corrente, todavia conhece a missão que lhe foi confiada, e também nosso santo vigário, o Papa João Paulo II. E tem mais um parágrafo para finalizar, em 1986, se não me engano. Nossa Senhora sempre que fala, pronto, queridos. Aliás, em breve, queridos filhos meus, compreendereis qual a grande missão que temos outorgado a esse filho, vidente de Austrália.
igualmente tem sido profetizado por muitos santos na história da Igreja, e através de muitas aparições, eu, hoje, e este filho meu, em quem está destinado a sentar-se na cadeira de Pedro, como Papa Pedro II, o último Papa reinante na Santa Igreja. Quero que entendais porque falarei com as mesmas palavras em cada lugar de aparição e através do mundo que a Igreja tem que saber e entender que a morte do nosso amado vigário Papa João Paulo II, um falso Papa se sentará na sede de Pedro. Atualmente é um cardeal. Quando ali está sentado no trono de Pedro, vocês, filhos meus, não havereis de segui-lo e obedecê-lo, porque ele estará posto ali por nosso inimigo, Satã, Lúcifer, rei dos demônios. Estará posto igualmente sobre a cadeira de Pedro pelo anticristo. Assim, cuidado, escutai e mantendes vossos olhos abertos e os muitos acontecimentos que ocorrerão dentro da Santa Mãe Igreja em breve tempo, em pouco tempo. Isso foi em 1987. Então, são esses 3 parágrafos, sobretudo o segundo, né, fala do Papa Pedro II, e este casal, a Helena e o Júlio, disseram que leram isto antes de conhecer aqui a obra, e foi por isso que eles vieram para cá também, para Taquaras, e estão seguindo, porque já tinham lido essa mensagem e depois vieram a conhecer o Papa Pedro II. É isso. Obrigado, padre. Vejam então vocês, né, a importância de a gente se manter firme, né? Então essa dona Helena e o seu Júlio, com certeza, quando ficaram sabendo aqui do santuário, ficaram sabendo do profeta Pedro II, já tinham lido antes, né? Então não surgiu talvez nenhum pingo de dúvida na cabeça deles. Mas a esses que já estavam aqui na obra, a gente toca sempre nessa mesma tecla, né? A vocês que já estiveram aqui na obra e tiveram a oportunidade de conhecer, de conviver, de saber, né? De participar aqui dentro da casa. Muitas pessoas aqui sentaram na mesa junto com esse amado profeta e hoje se distanciaram, né? Se existiu arrependimento, né, na cabeça de vocês, no coração de vocês, voltem, como a Aline falou sobre a nossa família, mas a família, ela se expande aí na obra toda, a palavra viva de Deus, né? Então, a vocês claro que vocês que lutaram contra também, né, vocês que falaram muito mal, criticaram muito essa obra, podem voltar também, façam uma boa confissão com o Padre Geraldo e participam novamente dessa obra. Não fique esperando o finalzinho para você perder tudo aquilo que conquistaram com sacrifício, com muita lágrima, com muita desprezo da própria família, e hoje também estão fazendo igual, né? Desprezando uma obra dessa. Não é nós, não somos nós aqui a família Conceição, a obra ela é no geral, a obra é Deus que ergueu essa obra, foi Deus que escolheu, Nossa Senhora já escolheu lá no ventre, né, da minha avó esse profeta. O profeta não é nosso, ele foi nosso pai. Mas o profeta é de todos dessa obra. É um profeta de Deus, então a obra é de Deus. A você, que se tem um arrependimento no seu coração, volte e faça uma boa confissão com o Padre Geraldo e nós recebemos vocês de braços abertos. Zé Carlos, deixa eu só salientar um detalhezinho pequeno. Em relação a essa mensagem recebida por esse vidente lá na Austrália. Imagina a distância que é a Austrália em relação ao Brasil aqui. Em 1985, faziam 13 anos que o pai tinha sido chamado. O pai, na época, nem imaginava o que ele ia ser no futuro. 9 anos faltaria para ele receber a primeira mensagem. E foi só através das mensagens que ele veio descobrir, ou Deus revelou para ele, quem ele iria ser no futuro. Então, tem muita coisa aí que as pessoas têm que considerar, que não é nada planejado, não é nada por acaso. As coisas é muito verídica. Lá da Austrália, em relação ao futuro, aqui no Brasil, muito distante, dizer que
Pedro II seria um papa pai de família. Tem alguma coisa de coincidência aí? Obviamente que não.